Quem é você? Bom, é importante que eu possa dizer, diante de uma situação inusitada como é esse depoimento, que pode parecer que eu seja uma pessoa que queira aparecer, ou que tenha aparecido e participado de muitos eventos, de muitas situações onde a figura da gente fica muito conhecida e pode ser mal interpretado. Quero dizer que o que me impulsiona é a participação. Eu vivo numa cidade, convivo com pessoas, tenho a minha família e acho que é importante participar. E o Brasil de hoje precisa muita participação naquilo que você pode contribuir, que você pode colaborar, que você deve colaborar. Portanto, eu vou fazer esse depoimento na expectativa de que as pessoas que estejam me ouvindo, que estejam me vendo, vejam apenas esse prisma. Não me julguem por esse aspecto apenas visual. Eu gostaria de deixar esse depoimento para aqueles que são meus amigos, especialmente para a minha família, para meus filhos, para meus netos, para todos aqueles que me são caros e que um dia possam ouvir esse depoimento, se valer dele, possa servir para suas vidas. E, naturalmente, isso nos proporciona alegria, saber que pessoas que nos são caras possam preservar a nossa imagem, a nossa forma de viver. Eu sou Cleverson Marinho Teixeira, nasci no dia 8 de novembro de 1939, na cidade de Paranaguá, embora minha vida tenha sempre seja em Curitiba. Ou seja, eu nasci no litoral, no berço da civilização paranaense, e logo subi a serra e tenho orgulho de ter percorrido este caminho, que é tão importante, tão significativo, tão belo como a nossa Serra do Mar. Isso aconteceu porque meus pais, José Alves Teixeira e Arsênia de Oliveira Marinho Teixeira, ele de Curitiba, ela de Paranaguá, casaram em Paranaguá, na Igreja do Rocio, e viveram em Curitiba. Quando eu estava para nascer, logo no primeiro ano do casamento deles, minha mãe foi para Paranaguá, eles foram para Paranaguá, para a casa dos pais dela. Meus avós maternos são de Paranaguá, Malvino Marinho e a nossa querida Conceição Sinhazinha, que era minha avó. Morando lá, eu nasci na casa deles. E muito me orgulho esse fato de ter nascido na terra desse meu avô, que foi, assim como meu pai, assim como minha mãe, foi um exemplo de vida, um exemplo de pessoa, um exemplo de amor, um exemplo de seriedade, de carinho e de simplicidade. Eu tenho até hoje como referência, assim como tenho meu pai e minha mãe. Meu pai foi um homem também bastante lutador, eloquente, minha mãe bastante inteligente, bastante preocupada com a família, com os filhos, deu todo o carinho, todo o amor, que eu guardei. Isso faz parte da minha formação, foi muito importante para que eu possa transmitir à minha família, à minha mulher, aos meus filhos, meus netos, este mesmo carinho, este mesmo amor. Berenice, o amor da minha vida, com quem estou casado há 50 anos, e tivemos a felicidade de ter 5 filhos maravilhosos: Marcelo, Isabela, Alexandre, Delisier e Caroline.
Já tenho 5 netos e um a caminho, que também gostaria de deixar falar nos seus nomes. E falando nesses nomes, eu quero que eles, ao ouvirem, sinto que nas minhas palavras o que eu estou transmitindo é amor. Felipe, André, Lucas, Gabriela, Arthur e Pedro, que está a caminho. Também tenho muitas pessoas na minha vida que para mim são muito importantes. Estou citando aqueles que são mais próximos e que fazem parte da minha família. Então não poderia deixar de falar na minha irmã, meu cunhado, é a única irmã, a Cléa. É como ela brinca comigo, que eu sou o irmão preferido dela, ela é minha irmã preferida, que somos só nós dois. E tem um primo, que é o único primo, o Ronaldo, filho do meu tio Rubens, irmão da minha mãe, que também é vivo, está vivo, e que é meu grande amigo. Então, essa é assim a referência familiar que eu poderia deixar nesse depoimento. Em Curitiba, ainda pequeno, vivi em alguns locais que são bastante caros, alguns bairros que são muito caros para mim. Me lembro da minha infância no Batel, onde fiz muitos amigos e aonde comecei a estudar no Colégio Dona Branca. Lá fiz aquilo que poderia se dizer hoje quase que um jardim de infância e o primeiro ano do primário, do então chamado primário. Depois estudei no grupo 19 de dezembro, perto também, ali no Batel, perto da minha casa, aquele tempo em que as crianças poderiam ir a pé para o colégio e voltar com toda a tranquilidade e toda a segurança, em companhia dos colegas. Lá eu fiz o meu 2º e 3º ano primário. Posteriormente, meus pais mudaram-se para a Rua 13 de Maio, no centro da cidade, primeiro na José Bonifácio, em seguida na 13 de Maio, e aí passei a estudar no Colégio Santa Maria, no 4º ano primário, onde fiquei, completei todo o meu curso dito colegial, que era o ginásio, são 4 anos, e mais o científico, naquela época chamado científico, que eram mais 3 anos. Saí da Rua 13 de Maio, ficamos pouco tempo, e fomos morar, então, na Rua da Paz. Foi quando meu pai fez a aquisição da casa própria, porque nas outras eram casas alugadas. Então, na Rua da Paz, também foi muito importante, foi o começo da minha juventude, a minha juventude, onde eu residi até casar. Lá fiz excelentes amigos e também a convivência. Com a Casa do Expedicionário, aprendi a respeitar e a entender o amor pela pátria, o sacrifício dos brasileiros em restabelecer uma ordem democrática no mundo. Então, até hoje, eu ainda, como hoje resido no Jardim Botânico, passo por lá diariamente ao me encaminhar ao meu escritório na Rua Marechal Deodoro, onde meus pais passaram a residir. Quando eu casei, logo em seguida eles foram morar na Rua Marechal Deodoro, onde eu hoje tenho o meu escritório. Então, eu estou falando desses locais. Quando eu casei, morei na Rua Ângelo Sampaio, próximo de onde eu residi quando era criança. Logo em seguida fui ao Jardim Social, quando começamos a construir a nossa casa própria, aonde moramos até hoje, no Jardim Botânico. Então, eu me refiro a esses espaços da cidade que, para mim, são todos muito caros. Aliás, a cidade de Curitiba, para mim, é muito cara. Eu acho que é um exemplo de cidade no Brasil. É uma cidade com muita inspiração europeia. Eu acho que o Paraná é talvez o estado onde tenhamos a maior multiplicidade étnica do país. São Paulo, eu acho que concorremos com São Paulo. E nós devíamos ter até em Curitiba um museu das etnias. Seria muito importante como
ponto de referência nacional e internacional, até para facilitar e para chamar mais atenção de investidores, de negócios, porque para aqui vieram inúmeras pessoas saídas de países que eu tive a oportunidade de visitar recentemente. Imagino como foi deixar as suas pátrias, as dificuldades que sentiam, os problemas, como hoje estamos vendo inúmeros imigrantes da África e de países onde as situações são bastante difíceis. Imagino como essas famílias vieram. Felizmente trouxeram uma cultura que hoje nós nos valemos dela. Essa multiplicidade de cultura formou o povo paranaense, no povo de Curitiba, eu acredito, um povo especial. Não que os outros estados não o sejam também, mas eu acho que nos dá muito orgulho. Esses espaços, a paisagem, que nós viajamos para visitar na Europa, para visitar em outros países, e achamos maravilhosas, nós as temos também no Paraná. Nós temos a Serra do Mar, que é maravilhosa, talvez o espaço mais bonito em todo o país da Serra do Mar. Nós temos Foz do Iguaçu, as cataratas de Foz do Iguaçu. Nós fomos brindados por um potencial energético extraordinário nesse estado, por uma terra produtiva, por um povo lá trabalhador. Portanto, o Paraná é uma casa extraordinária para todos nós. E Curitiba, para mim, especialmente, com sempre esse amor pela terra natal, que é Paranaguá. Isso é o que eu poderia dizer do espírito que me anima, que sempre me animou, que sempre esteve presente no meu coração, no meu espírito, na minha mente. O que eu poderia dizer a respeito... Perdoe se esqueci o nome de alguém que deveria mencionar, mas agora eu falarei da minha formação. Eu, inicialmente, quando criança, gostava muito de brincar em fazer casinhas e automóveis, garagens, e imaginando que um dia seria engenheiro ou arquiteto. Meu pai é advogado, minha mãe um dia conversando comigo disse: Cleverson, veja, se você realmente tem definido a profissão que você quer seguir, ou segue a profissão do seu pai, vai ser mais fácil para você. Eu meditei, ouvi e também acho que acabei optando pelo caminho que eu sigo até hoje, que a tendência é pelo direito, a tendência é pela justiça, a tendência é essa visão da organização jurídica e legal da sociedade. Uso muito aquelas minhas tendências da matemática e da arquitetura na advocacia. Eu tenho um raciocínio espacial e um raciocínio metodológico, esquemático, até para a formulação de pronunciamentos, de discursos, de arrazoados. Eu sigo uma ordem lógica, eu procuro partir do geral para o particular. Toda essa é uma questão que mistura essas duas tendências que eu tinha, e felizmente a minha mãe, que tinha muita preocupação e carinho comigo, um dia fez essa conversa e eu segui, então, o direito. Na época, quase que próximo à época de ingressar na Faculdade de Direito, eu ingressei no CPUR, no centro que existia, era o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, e cursei o curso de artilharia. Foi muito interessante, aprendi muito, fiz excelentes amigos e aprendi também a disciplina, a ordem que o Exército propicia nos seus ensinamentos. E revelando um pouco da minha tendência, como disse inicial, de participar, de buscar encontrar os melhores caminhos, eu fui presidente do Grêmio, então, da artilharia lá no CPUR. Fui presidente do Grêmio Marechal Malé. Graças houve até disputa, e eu fui eleito pela maioria de colegas
que cursavam a arma de artilharia. Isso também me trouxe muita satisfação e foi um início assim de vários organismos que eu tive a oportunidade de contribuir e de dirigir que ao longo da minha vida. E, no Colégio Santa Maria, eu joguei basquete. Gostava de basquete. Futebol, mais ou menos, mas eu tinha assim uma habilidade maior com as mãos. E fui capitão da equipe de basquete do Colégio Santa Maria. Também fiz amigos, disputamos jogos interessantes com o pessoal do Internato Paranaense, o pessoal do Colégio Estadual. Foi muito gratificante. No CPR foi a fase do futebol de salão também era o capitão da equipe. E eu não sei porquê, mas eu tinha essa tendência e a compreensão dos colegas e dos amigos que me delegavam essas funções, das quais eu tenho muito orgulho e guardo com muita satisfação. Ao ingressar na Faculdade de Direito, isso foi em 1958, foram 5 anos da Faculdade de Direito, excelentes professores, formamos na turma de 62, a turma do cinquentenário da Universidade do Estado, da Universidade Federal, e até recentemente comemoramos, com o centenário da universidade, comemoramos nós o cinquentenário de formatura. Também fizemos uma reunião, pena que alguns colegas e bastante queridos já se foram, mas a maioria ainda da nossa turma está aí, muitos foram desembargadores, e que foi um período excelente. Fizemos também um início de participação política, existiam os partidos políticos lá, e eu pertencia ao PAP, que era um dos partidos dentro da faculdade. Depois da faculdade, aí comecei ao tempo, ainda como estagiário, ainda como estudante, como meu pai tinha um escritório de advocacia, eu já comecei a trabalhar na advocacia. Formei-me, continuei a trabalhar com ele, também isso, ele formado em 1947, eu formado em 62, a época que eu me formei ele ainda estava em plena atividade na advocacia, tive com ele continuando os ensinamentos de ordem prática, a experiência que acumulo até hoje e que o nosso escritório traz essa história e divulga essa história porque é importante termos essa tradição nesse estudo. E tenho hoje o Marcelo e a Caroline, que também são formados em Direito, meus filhos, que são formados em Direito e estão na 3ª geração. Quem sabe, talvez algum neto venha para a 4ª geração de advogados dentro da família. Ao final, como eu disse, eu fiz o CPUR, formei-me em Direito, comecei a trabalhar no escritório, posteriormente fui contratado como funcionário do SESI, e lá dei uma sequência também, aprendi muito com os advogados, que lá o Dr. Glaucio Guiz era meu chefe lá dentro do SESI, no departamento jurídico. Depois, posteriormente, fui para a Federação das Indústrias, ainda como funcionário, e lá chefiava o departamento jurídico da Federação das Indústrias. Chefiei esse departamento lá durante bastante tempo. Como recém-formado ainda, não deixava de participar também das questões de ordem política. Então, havia, à época, me filiei ao PDC, Partido Democrata Cristã, e havia a Juventude Democrata, nós éramos muito jovens, a Juventude Democrata Cristã, que procurava levar os ideais da democracia cristã, e também, depois, foi presidente da Juventude Democrata Cristã, aquele tempo,
ou então o que foi futuramente governador José Richa, pai do atual governador do estado. Nós éramos muito amigos, depois dele Oscar Alves, Campos Hidalgo, José Carlos Campos Hidalgo foi presidente, e depois eu também fui presidente da Juventude Democrata Cristã aqui no Paraná. Em razão dessa participação, em 1974, eu fui antes de 74, quando Afonso Camargo, não o ex-governador, o Afonso Alves de Camargo, foi presidente do Banco do Estado, ele me convidou e eu fui junto com ele na ocasião, fui ser chefe de gabinete na presidência e depois chefe do planejamento do então Banco do Estado, aí ingressando mais presentemente, mais diretamente na vida política do Estado. Tinha assumido o governo do Estado o doutor Parigot. E o escritório, eu tinha sócios, eles continuaram o exercício da advocacia no escritório, eu me licenciei para poder atender a essas funções. E em razão dessas funções, à época, fui convidado para ser candidato a deputado federal nas eleições de 1974, então pela antiga existência, era o bipartidarismo, era a época de Arena e MDB apenas, e eu fui candidato a deputado federal pela Arena e eleito em 74, exerci o mandato de 75 até começo de 79, e foi uma experiência notável. Eu era muito jovem, na verdade, tinha 36, 37, 38 anos quando fui deputado federal. Mas pude, em Brasília, ter contato com pessoas que trouxeram também um engrandecimento muito forte à minha personalidade, como pessoas como Tancredo Neves, que, como eu fui designado dentro da Câmara para participar da comissão do novo Código Civil, e lá indicado por José Bonifácio, que era o líder da Arena, para ser o relator, um dos relatores parciais, o relator parcial do livro da família, fui o relator. O presidente da comissão era Tancredo Neves, então tinha um contato muito grande com ele, aprendi muito. Ele era de outro partido, mas era um homem moderado, um homem compreensivo, um homem experiente. Para mim foi muito importante. Lá também, me lembro, fiz amizade com pessoas que foram presidentes da Câmara, que eram jovens, que tinha sido eleito, o Marco Maciel tinha sido eleito pela primeira vez deputado federal no mesmo mandato que eu. E Marco Maciel, que é meu amigo até hoje, que foi vice-presidente da República, um homem extraordinário também, de uma lucidez, de uma preocupação de trabalhador e sumamente honesto, sumamente um homem que preservou sempre os bons princípios. Nelson Marquesan também foi presidente da Câmara, também era amigo, enfim, Célio Borges, enfim, tantos nomes com quem eu convivi e que me deram muita experiência, muita vivência. Valeu como um curso de pós-graduação, um curso de doutorado, essa minha presença na Câmara dos Deputados. Lá, hoje ainda participei de uma solenidade no Tribunal Regional do Trabalho, eu como membro da comissão, participando da Comissão de Justiça, eu era membro titular da Comissão de Justiça, tive a oportunidade de muito batalhar para que fosse criado o TRT da nona região, que é o nosso Tribunal do Trabalho hoje. Hoje tem em todos os estados, mas naquela época eram poucos e alguns foram desmembrando-se para criar. E na época o nosso foi desmembrado de São Paulo, criado o TRT da nona região, que abrangia Santa Catarina. Hoje tem em todos os estados. Mas isso também são lembranças que se tem. Me lembro que nessa luta, vários deputados do Paraná, me lembro muito bem que Alípio Aires de Carvalho, nós batalhamos muito pela criação desse tribunal. Também lá na Câmara, dada a minha formação, estudei em colégio marista, eu fazia parte de um grupo de orações que havia de deputados de ambos os partidos, não havia diferenças
partidárias nem ideológicas, eram todos, acreditavam, e acreditamos, eu acredito até hoje, na doutrina social da igreja. Acho que agora com o Papa Francisco ainda mais ainda as coisas se evidenciam. Teve João XXIII, teve tantos papas aí que ajudaram a difundir e a colocar, digamos, as coisas da religião num caminho que leve realmente ao engrandecimento. Eu estou me referindo a isso porque um momento extraordinário da minha vida parlamentar, quando cheguei lá, em razão eu participava aqui como eu e minha mulher, a Berenice, dávamos aula nos cursos de noivos, sábados à tarde, junto com outros colegas, com o Simval Machado, que estavam juntos nesses cursos. Então eu fui à Câmara com esse sentido de família, não só pela minha própria família, pela minha vivência da família, pela importância que eu dou a esse sentido familiar, mas como isso hoje é uma comissão permanente da família, lá à época não existia. Eu propus a criação da comissão especial da família e foi aceito por todos. Perguntaram por quê, e me perguntavam pelo sentido da importância que tem. A família é base, realmente, a célula familiar é a base de uma sociedade. É na família, é claro que no colégio nós precisamos hoje cuidar muito da formação das nossas crianças, dos futuros cidadãos brasileiros que podem realmente colocar esse país naquele sentido que lhe é reservado, pela sua condição, pela bondade que tem na alma do povo brasileiro e que precisa ser cultivada para que possamos ter bons frutos. Então, essa minha vida parlamentar, eu interrompi a advocacia nesse período, a Sociedade de Advogados continuou trabalhando. Chegamos, inclusive, a abrir escritório em Londrina e em Brasília. Tinha colegas que, em Curitiba, o doutor Joaquim Cirino comandava o escritório, em Londrina, Laura Fernandes Zanetti e Danilo José Loureiro, em Brasília. Eu fazia parte da sociedade, mas estava afastado pelo impedimento que o exercício do cargo de deputado faz a não exercício da advocacia, pelo menos enquanto exercer essa função pública. Depois de ter sido deputado e voltando ao Paraná, ainda não entrei, ia reiniciar a advocacia quando assumi o cargo de superintendente do INPS do Paraná. Naquela época não era INSS, era INPS, era tripartido. Existia o INPS, que cuidava da Previdência, o INAMPS, que cuidava da assistência médica, e o IAPAS, que era o administrador do sistema. Eu fui o superintendente do INPS por um período aproximadamente de uns 2 anos, o que me valeu também como experiência administrativa. Eu já tinha feito no Banco do Estado curso de organização, curso de análise transacional, tinha sido chefe do departamento de planejamento, do próprio escritório, a organização do escritório como uma equipe. Você precisa ter noções boas de administração. Então eu acredito que tenha conduzido bem como superintendente do NPS. E lá eu tinha como lema o bom servir. Ou seja, atender o cidadão, atender o contribuinte, atender o previdenciário, que acho que também é uma das tônicas que nós precisamos desenvolver no país, é este bom atendimento. O Estado deve servir ao cidadão, deve servir ao contribuinte. E essa é uma noção que nós precisamos ampliar a condição da sociedade, ampliar a condição do cidadão e ter o Estado não como o titular da sociedade. O Estado serve a sociedade. É dela que ele vem, os integrantes do Estado. O Estado é uma estrutura, aliás, é uma organização, é um sistema
que existe através da lei, através da Constituição, forma com poder para servir, não para servir-se. E isto é uma coisa que se aprende, deve-se aprender desde criança, na escola e nas famílias. É uma missão, isso é uma das coisas, uma das que me levou a sempre estar participando de movimentos ou de organizações sociais. Não deixando, obviamente, a minha profissão, nem deixando os meus afazeres pessoais particulares com a minha família. Mas sempre que há tempo, eu participo de movimentos, como hoje existe aqui no Paraná. Eu participo do movimento Pró-Paraná, eu participo do Instituto Democracia e Liberdade, eu exerci presidência também de conselhos de clubes, como fui presidente do Conselho do Curitiba Futebol Clube, do Graciosa Country Club, enfim, são participações que todos nós devemos ter. E sempre contando com o apoio daqueles que me escolheram e sempre tratando-os e dando a todos. Eu acho que o exercício de um cargo de direção, o exercício de um cargo de presidência, deve preservar, e até para você conduzir bem, eu usei essa experiência, eu usei esse sistema, essa forma, e sempre fui bem sucedido. Dar a todos a liberdade de se manifestar e de respeitar a manifestação dos outros, e usando na medida de um tempo onde ele possa expressar o seu pensamento para convencer ou para que outros saibam o que ele está propondo e se aceitam ou não. É assim que funciona a democracia, é assim que eu imagino que devesse funcionar um sistema em nosso país. Posso dar uma paradinha? Bom, ainda falando da advocacia, eu não posso... me recordo, trabalhando com meu pai, os clientes eram os do escritório, eram os clientes dele. Até que surgiu o meu primeiro cliente, cuja responsabilidade direta eu que tinha que cuidar, que foi o Sindicato de Panificação. Isto lá em 1963. O presidente, Romildo, era muito amigo, uma pessoa que confiava no nosso trabalho. Pude desenvolver um trabalho que serviu de uma experiência muito forte. Ainda que a atuação fosse muito na área da justiça do trabalho, onde também tive excelentes pessoas, como o doutor Júlio Assunção Malhadas. Aliás, quando eu estava naquela função dentro do SESI, o primeiro trabalho, eu fiquei 3 meses fazendo um estágio na primeira junta de conciliação e julgamento, naquela época, na Rua Marechal Deodoro. O presidente da junta era o juiz Dr. Júlio Assunção Malhadas, dona Corina era a secretária, e era o meu primeiro trabalho, trabalhando com pessoas que não me conheciam, mas que me trataram de uma forma muito cortês e me ensinaram muito, e não posso esquecer jamais essas minhas primeiras atividades. Isso ainda antes de me formar. Logo que me formei, então, advogado do Sindicato de Panificação, e aí seguiu-se, como eu vinha contando, a nossa carreira. Hoje, na advocacia, é uma segunda sociedade onde participa o meu filho, Marcelo, onde participa a minha filha Caroline, embora hoje ela esteja morando em Singapura, mas graças aos meios de comunicação, ela fez o pós-graduação, é mestre em Direito, especializado em Direito Tributário, e também, quando estava conosco aqui, trabalhou muito conosco, de tal forma que, pela internet, ela consegue ainda fazer alguns trabalhos, cuidando dos netos lá, morando em Singapura,
com o marido, o Guile, meu genro, é diretor para a Ásia de uma empresa multinacional. Então eles já percorreram o mundo, já moraram na Suíça, já moraram na Malásia. Aliás, o meu neto, o Lucas, nasceu em Kuala Lumpur, retornaram ao Brasil e agora estão morando em Singapura e não sei para onde mais irão futuramente. Mas a gente, em função disso, tem que viajar também, tem que acompanhá-los. Quando o Lucas nasceu em Kuala Lumpur, a Berenice, minha mulher, foi mês antes para até ajudar e acompanhar a Caroline. Eu fui posteriormente e fui conhecer na Turquia, percorremos a Turquia, que para mim também era importante pela condição da antiga Constantinopla, que é importante porque por ali passaram, a história do mundo passa por ali, né? E eu, como estudante, e ainda até hoje, eu admiro muito o direito romano, porque ali foi onde desenvolveu-se muito as questões jurídicas, esse entendimento da organização da sociedade, da cidadania. Claro que outros povos também o fizeram, mas a importância de Roma, pela história, pelo romantismo até dessa história. Eu, quando vou a Roma, eu fico andando ali no Fórum Romano, imaginando como eram as pessoas que passaram por ali, a história que passou por ali, e vinculado ao direito, que nós tínhamos a cadeira de Direito Romano no primeiro ano da faculdade. E até então, eu hoje sou muito... É um amor assim pela Itália e por Roma. Assim como a gente ama o Brasil, ama Curitiba, ama o Paraná, ama a minha terra natal, Paranaguá, eu tenho assim um amor muito especial por Roma, pela sua história, enfim, por tudo que há 2000 anos atrás viveu aquele povo e que desenvolveu, claro, que teve os seus altos e baixos, como tudo na vida, né, como todas as sociedades. Espero que nós, no Brasil, possamos crescer e crescer muito em termos de cidadania. Eu acho isso fundamental. Então, esses são vínculos que se tem a carreira, a inspiração e a profissão. Eu hoje sou... o meu escritório atende a Associação Comercial do Paraná. Eu estou lá já há mais de 20 anos, convivendo com a associação, uma entidade centenária que também tem uma história. O Barão de Cerro Azul, que a fundou, tem uma história magnífica em termos de Paraná, é herói da pátria. E a Associação Comercial tem o Conselho Político. Então, além das questões jurídicas que o meu escritório atende, tanto nos aspectos judiciais e extrajudiciais, nós participamos também dos aspectos institucionais. A associação, como uma entidade representativa da sociedade paranaense, é recorrida muito para se manifestar em questões legislativas, em questões políticas no bom sentido, né, no sentido mais importante da palavra, como a administração, a gestão e a organização do Estado. Então, isso, a minha veia política, eu consigo desempenhar, eu consigo dar margem a toda essa vocação, que é vinculada ao direito, não há dúvida, lá na Associação Comercial Paraná, no Conselho Político, onde tenho grandes amigos, né? Tenho grandes amigos. Eu já mencionei o Simval, já mencionei... É sempre um risco você mencionar pessoas e não mencionar todos aqueles. Tem o Doni Fortes Martins, que é diretor do Jornal Indústria e Comércio. Enfim, tantos ex-presidentes que por lá passaram. São tantos. No nome desses dois, eu me refiro a todos e a essas amizades, a esse sentido de amizade que deve prevalecer. Não apenas no sentido de favorecer os amigos, isso não. A amizade é troca de ideias,
é troca de sensações, é troca de sentimentos, é presença. E ela pode nos estimular, receber informações, nos passar informações, troca de opiniões, convivência. O homem, ele, desde a época das pedras, tem 2 desafios. O primeiro é a sobrevivência. Se nós nos remontarmos ou imaginarmos como era o homem na Idade da Pedra, a sobrevivência. Hoje temos também dificuldades enormes. Tem pessoas que, para sobreviver, têm grandes dificuldades. Mas imagine o homem vivendo na Idade da Pedra. Então ele tinha que lutar pela sobrevivência. E depois, a própria convivência. Os homens, a disputa pela sobrevivência devia ser terrível. E ainda hoje nós vemos isto, infelizmente, que alguns, para sobreviverem, não convivem adequadamente. Exercem a sua força, o seu trabalho, às vezes para o mal, quando deveria usar toda a sua inteligência, a sua capacidade, para trabalhar. E entender que é trabalhando, exercendo as nossas capacidades, que nós podemos adquirir aquilo que necessitamos para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência da nossa família. E este é o sentido maior que o Estado, que eu acredito que o Estado deve fazer e pode fazer, desde que todos estejamos trabalhando na mesma direção. Isso são princípios que nós temos dentro desse conselho político da associação comercial e dentro do próprio direito. A disputa dentro do direito, dentro de um processo, ela tem que ser em alto nível, tem que ser baseado na lei, nos bons costumes, na interpretação correta da verdade, para que se faça realmente justiça. É assim que eu entendo o direito, é assim que eu conduzo a minha profissão, é assim que eu convivo com estagiários no meu escritório, buscando levar essa mensagem. E é não só levar essa mensagem, mas viver desta forma também. Como eu disse, eu presidi várias organizações e eu não quero deixar de citá-las, porque fazem parte da lembrança e da história, da minha história. Como disse, presidi o Grêmio Marechal Balé no curso de artilharia do CPUR, o Curitibano Júnior, e aí todos eles fiz inúmeros amigos. No Curitibano Júnior, então, é época das caças ao tesouro, das tardes dançantes, coisas que até hoje eu acho que deveria ter sido preservada. Festival de Maio, enfim, foram pessoas contribuíram, muitos deles, do Curitibano Júnior, foram presidentes do Clube Curitibano. Passaram pelo Curitibano Júnior, passamos juntos e depois eles galgaram funções maiores dentro do clube. Eu fui só um dos oradores do clube na gestão do Gastão de Abreu Pires, irmão do Gilberto, que esses dias esteve fazendo seu depoimento aqui. Presidi a Juventude Democrata Cristã no Estado, o Instituto Liberal do Paraná, que, por sinal, foi trazido para cá pelo meu cunhado, Roberto Demeter, que é casado com a minha irmã, que eu já me referi, com a Claire, que tem meus sobrinhos, filhos também maravilhosos, que são pessoas, eu prezo muito a família. Já disse que presidiu o Conselho do Curitiba Futebol Clube. Eu acho que todos nós, aproveitando, vamos torcer, vamos manter esse amor à disputa, ao esporte. Isso é próprio do ser humano. Tá? Antigamente era pior. Basta ver o Coliseu lá, como era a coisa. Sempre a disputa acabava na eliminação da vida. E isso nós precisamos afastar das disputas atuais do esporte, do futebol. Não se justifica essas brigas e lutas de torcida. Vamos lá levar a nossa sensação, a nossa expectativa, a nossa busca de vitória, mas sem ofender e nem agredir o adversário. A disputa
Tem que ser saudável, senão não tem valor a vitória. Presidi a Câmara de Arbitragem da Associação Comercial do Paraná, a Arbitac. Fui um dos que ajudou na sua fundação, também grandes amigos lá. Presidi a comissão na Ordem dos Advogados. Eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Ordem aqui no Paraná, onde nós convivemos com o sistema prisional, que é uma das sérias dificuldades em nosso país. Eu, na faculdade, tive a oportunidade de, em 14 colegas, no ano da nossa formatura, fazer uma viagem que durou 2 meses na Europa. Naquele tempo, de ônibus, fizemos 12 mil quilômetros e visitamos uma penitenciária na Alemanha em que todos lá estavam trabalhando. Era uma fábrica de colchões. Andamos e percorremos lá dentro, todos fora das suas celas, trabalhando e sem nenhum risco, e vendo que as pessoas que ali estavam trabalhando e buscando realmente recuperar-se, cumprindo a sua pena e trabalhando para se recuperar, tanto para poder até ajudar as suas famílias. E nosso sistema, não sei, eu nunca fui da administração das penitenciárias. Meu pai foi advogado, na época ele também foi advogado do Estado como procurador. Ele serviu na antiga penitenciária do AU, atendendo os presos lá, reivindicando os seus direitos, enfim, aquilo que era possível fazer nos processos ou deveria ser conduzido. Então eu tive essa convivência também com o sistema e acho que nós devíamos nos dedicar um pouquinho mais para podermos ter uma sociedade melhor. Porque as pessoas que saem de lá, se não forem bem, se não houver um sentido de buscar a recuperação, certamente vão sair piores do que lá entraram. E não é isso que nós queremos da nossa sociedade. Presidi o Conselho do Graciosa e o Instituto Não Violência, também aqui em Curitiba. Presentemente, na Ordem dos Advogados, nós estamos há muito tempo, como eu disse, como deputado, lutei pelo TRT, a criação do Tribunal Regional do Trabalho. Estamos lutando, eu sou o presidente da comissão da Ordem, que luta há mais de 20 anos, com apoio de entidades de classe, da própria Associação Comercial, o Movimento Pro Paraná, pela criação do TRF no Paraná, o Tribunal Regional Federal no Paraná. E isso, infelizmente, por um despacho presidencial do Supremo Tribunal Federal, está interrompido, o processo não é julgado, e os tribunais que deveriam ser criados para facilitar a vida do jurisdicionado, daquelas pessoas que precisam do tribunal. Nosso tribunal é lá no Rio Grande do Sul, é longe demais. O Paraná tem movimento suficiente para sediar um tribunal federal, que teria jurisdição em Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Futuramente, assim como aconteceu com o TRT, Tribunal do Trabalho, que a nossa região, a 9ª região, abrangia Paraná e Santa Catarina, e que depois foi desmembrado e criou-se um tribunal em cada estado, já poderá agregar Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. É melhor para eles do que estar um vinculado ao Rio Grande do Sul e o outro a São Paulo, no caso de Mato Grosso, para atender ao jurisdicionado, para que a justiça possa caminhar mais rapidamente, porque essa arguição de que isto tem um custo muito grande, o custo maior é da própria sociedade. Eles pensam no custo apenas do orçamento público. E o custo do brasileiro que tem que se deslocar e mesmo o uso da nossa infraestrutura aérea para poder se deslocar, para atender, o caso, por exemplo, do Amazonas, que é atendido em Brasília hoje, foram criados 4 tribunais. O do Paraná, o de Belo Horizonte, o de Salvador
e o de Manaus há alguns anos e ainda não foram instalados. A necessidade de atender essas regiões de grande demanda. Eu cito como necessidade, há inúmeras questões previdenciárias de pessoas que não veem a conclusão do seu processo porque morrem antes disso e ficam a vida inteira aguardando a consolidação de um direito que lhe é certo, mas pelos processos e procedimentos e pelo acúmulo de processos acabam não vendo o julgamento, não tendo realizado a justiça ainda em vida. Então, e isso a sociedade inteira tem que estar ao par e a sociedade inteira tem que lutar para superar essas dificuldades de ordem burocrática e de ordem de um Estado que pensa muito mais em si e nos seus, daqueles que compõem o Estado, do que na própria sociedade. Nós precisamos inverter esse sentido. Presentemente estou com uma função que espero poder desempenhar a pedido na Ordem dos Advogados do Paraná, que é presidir a comissão das próximas eleições. Infelizmente tem a composição da comissão é de colegas extremamente dedicados e capazes e creio que desempenharemos bem essa função das próximas eleições agora em 16 de novembro deste ano. Participei de direção de outras instituições como integrante e diretor, não na presidência. O Instituto dos Advogados do Paraná, Rotary Clube de Guabirutuba e Curitiba, a Associação dos Amigos do Hospital das Clínicas, o Conselho Paranaense da Livre Iniciativa, o Conselho Estadual do Trabalho, e já mencionei aqui a minha participação, hoje sou vice-presidente do Movimento Pro Paraná e do Instituto recém-criado Democracia e Liberdade, onde nós pretendemos buscar cada vez mais a difusão desse conceito da democracia e da liberdade, o aprimoramento desses conceitos, a integração plena desses conceitos na vida nacional. Já falei da minha atuação de ordem política. Tive a oportunidade de fazer várias viagens, de conhecer vários países. O importante dessas viagens não é apenas para você ausentar-se do país e descansar. Eu vou com olhos de quem quer ver o que a história deixou nesses países, da preservação. Infelizmente, quando eu vejo aqui em Curitiba demolir uma casa que eu vi a minha vida inteira, aquilo me fere profundamente. E na Europa eles preservam muito. E isso é também economicamente favorável, porque são muitos os turistas que lá vão exatamente para ver essas coisas. E isso também é importante que a gente tenha este sentido de olhar e preservar a cultura. Como eu disse já, nós temos que criar aqui em Curitiba o Museu das Etnias. Acho que é uma terra que tem multiplicidade étnica, que teria plenas condições de ter esse museu. Vi inúmeros museus na Europa agora, eles têm esse sentido da preservação que nós temos que ter para aprendermos com o passado, para valorizarmos o passado, para termos um presente melhor e deixarmos um futuro também melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Em razão dessas minhas atividades, foram muitos os arrazoados, sustentações em tribunais, palestras, discussões, debates. Tive oportunidade, quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, de elaborar uma cartilha e percorrer o Estado junto com as associações comerciais, junto com o SEBRAE, para levar o conhecimento do que seriam essas regras do Código de Defesa do Consumidor e sempre com a mensagem de que quanto antes fossem conhecidas e cumpridas aquelas normas, melhor seria para o desenvolvimento dos próprios negócios. Felizmente essa mensagem foi entendida
E foi um belo trabalho também, tenho uma lembrança muito gratificante. Em razão disso, também tive a oportunidade de dar aulas de Direito do Consumidor em curso de pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná. Láureas ou indicações. Eu tive a honra de ser indicado pela Ordem dos Advogados, pelo seu Conselho Federal, 2 vezes para integrar como representante no 5º Constitucional, como advogado, para ser desembargador no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. É feita uma lista sêxtupla no Conselho Federal, encaminhada ao tribunal para que reduza para uma lista tríplice, e aí vai à presidência da República para ser escolhido um dos 3 e nomeado desembargador. Por 2 vezes eu participei desta lista sêxtupla e não tive a oportunidade, então, de integrar a lista tríplice. Talvez em razão dessa luta que não é de hoje, já tem muito mais de 20 anos, tem mais de 20 anos, pela criação do TRF. E os gaúchos não querem que haja esse desmembramento. Então, sabedor de que mesmo lá, participando daquele tribunal, eu estaria continuando nessa luta, talvez por isso não me premiaram em participar dessa lista tríplice. Por certo, eu talvez fosse escolhido pelo conhecimento que tinha, como disse, de Marco Maciel, que então era vice-presidente da República, que era o encarregado dessas questões. O presidente Fernando Henrique atribuía a ele acompanhar essa formatação de tribunais. Mas valeu a experiência e principalmente a honra de ter recebido essa designação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Também recebi homenagens da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal de Curitiba, da própria Associação Comercial, do Jornal Indústria e Comércio, da própria Associação Paranaense dos Juízes Federais, por essa luta pelo TRF do Paraná. E ainda no final do ano passado, a Ordem Estadual do Pinheiro, concedida pelo é a maior, não é premiação, a melhor homenagem prestada pelo Estado do Paraná, que é a Ordem do Pinheiro, na condição de comendador, como é designado, e que isso também nos dá uma satisfação. É um estímulo para que continuemos, porque o que nós temos que ter esse reconhecimento não para alimentar o nosso orgulho, mas um reconhecimento para sabermos e termos a certeza de que estamos no caminho certo, de que fizemos a coisa certa e de que aquilo que nós pregamos, que não é nosso, que aprendemos com a história, aprendemos com a convivência com os nossos professores, é realmente a mensagem a ser levada. Que não erramos, que não nos equivocamos, porque senão não receberíamos essas condecorações ou essas premiações. Então eu as enxergo como um estimulador para que prossigamos, não obstante a idade, não desistamos. E, por último, é bem provável que eu tenha esquecido muita coisa que poderia dizer, espero não ter esquecido algo que seja importante para este depoimento que eu deixo para minha família, para os meus netos, para os meus amigos, aqueles que tiverem a paciência de me ouvir. Né? Eu elenquei algo que são princípios que eu acredito que nós devamos preservar, cultivar em nosso país. Eu mesmo procuro não me desviar deles, para ver se... Porque acredito que é melhor praticar o bem, é melhor, nos satisfaz mais e nos conduzirá realmente a um final mais feliz. Então eu
colecionei uma série de palavras que por si só vão ser entendidas. Por exemplo, e por ordem alfabética. Vou lê-las. Amizade, amor, caráter, cidadania, cultura, democracia, dignidade, direito, educação, empreendedorismo, equilíbrio, ética, família, história, justiça, lealdade, liberdade, moralidade, observância às normas, ordem, organização, paisagens. Eu já falei sobre elas, a natureza, a arquitetura, a cultura. Paz, política, como a organização, direção e administração das nações, dos estados, das comunidades. Preservação da vida. Sou contra a pena de morte também, importante. Tive um episódio com pessoas muito amigas e muito próximas, lutando contra a pena de morte pelo exagero que é e pela... Não é solução. Solução é evitar que as pessoas caminhem para cometer erros, ou uma palavra mais severa, crimes, do que simplesmente matar. É uma violência tão grande quanto o cometimento do crime. E o homem não tem direito a matar. O homem não tem. A estabelecer regras, penalizar, tirar do convívio da sociedade. Agora, matar, eu acho uma coisa totalmente... Esse direito nós não temos. Produtividade, progresso, religiosidade. Aqueles que são agnósticos, que não acreditam em Deus, mas não podem desconhecer que os princípios da religião são sempre, ou pelo menos a grande maioria, são sempre na busca do bem. Então, a prática dos bons princípios religiosos não fará mal a ninguém, nem àqueles que não acreditam ou que são agnósticos. O respeito, responsabilidade, seriedade, solidariedade. Essa palavra, nós precisamos aplicar mais o sentido da solidariedade. Essa questão de você igualar, querer que todos sejam iguais, sem oportunizar a que a pessoa possa se realizar por si mesmo, é um equívoco. Nós temos que desenvolver o sentido da solidariedade, ou seja, de ajudar a pessoa a se realizar, a trabalhar, a se aprimorar. Claro que existem aqueles que, em função de acidentes, em função até dos problemas de saúde, não têm condições de elaborar, de trabalhar. Mas aqueles que têm condições de aprender, nós temos que nos esforçar. E esse sentido, ele vem desse aspecto maior, que é do amor e que é da solidariedade. E que hoje, infelizmente, nós não encontramos, às vezes, onde você vê a falta de solidariedade presente, muito presente, infelizmente, é no trânsito. No trânsito. Observem o trânsito dos automóveis. As pessoas sentindo o outro em dificuldade para atravessar a rua, ou dificuldade até para fazer uma manobra, aí é que aceleram mais. Infelizmente, isso acontece muito presentemente. Gostaria que fosse em menor número. Esse aspecto da solidariedade deve prevalecer também. Tolerância, trabalho e, por último, a verdade. A verdade, ela é fundamental, tanto para que se tenha a efetiva liberdade, tanto para que se possa fazer justiça realmente, e para a própria igualdade ou a solidariedade, sem
a verdade para saber, a verdade para se educar e a verdade para se conviver. É isso. Eu espero, como eu disse, devo ter esquecido pessoas, devo ter esquecido fatos, me perdoem se... Mas talvez numa outra oportunidade a gente possa completar. Muito obrigado.